Olá, crianças! Essa é a nossa primeira atividade de matemática de hoje. Antes de começar a fazer a atividade, eu vou pedir para vocês colocarem um sinal de adição lá na sequência de 10 na letra D. Percebam que é 10 mais 10 e aí tá faltando o sinalzinho de mais. Então, vocês vão lá e colocam o sinalzinho de mais, tá? É 10 mais 10 mais 10 mais 10, tá? Feito isso, a gente começa a atividade. Então, vocês percebam que tem uma coluna aí, um quadrinho, e em cada uma das linhas tem valores para serem somados. E aí depois vocês vão fazer os resultados de acordo com os valores que tem nas letras, né? Então, a letra A é 100 mais 100 mais 100. Quanto que dá 100 mais 100 mais 100? 300. Se eu fosse vocês, colocaria o resultado já na frente para depois facilitar. Mas se não quiser pôr, também não precisa, tá? Letra B, 1 mais 1 mais 1 mais 1. Quanto que é? 4. Letra C, 1000 mais 1000 mais 1000 mais 1000. Dá 4000, né? E na letra D, 10 mais 10 mais 10 mais 10 são 40. E a gente vai para o exercício. Escreva os resultados. A mais B. Então, quanto que vale A? A vale 300, mais B, que vale 4. Então, como é que ficaria esse resultado? 300 mais 4 é igual a 304. E aí, vocês vão fazendo para todas as outras opções do exercício, tá? Então, a letra B, A mais C, que seria 300 mais 4.000. Quanto que ficaria 300 mais 4.000? 4.300. E assim sucessivamente, tá? Atividade 2 é sobre valor relativo. Vocês lembram o que é valor relativo? O valor relativo de um número, ele vai mudar de acordo com a sua posição. Então, se ele está na casa das unidades, ele tem um valor. Se ele está na casa da dezena, ele tem outro. Se ele está na unidade de milhar, ele tem outro, né? Então, dependendo da posição que ele ocupa, ele tem um valor. Então, o primeiro número ali é o número 23.674. Quanto que vale o 2 no número 23.674? Eu tenho que lembrar das ordens e classes desse número. Então, a primeira ordem é unidade, depois a centena, começando da direita para a esquerda, né? Do último número para o primeiro. Então, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Quanto que ele vale? 20.000. Qual é a casa que ele ocupa? A dezena de milhar. Para facilitar, vocês vão utilizar esse quadrinho aqui de ordens e classes, né? Eu até preenchi com o próximo número para a gente fazer. Caso vocês tenham dificuldade, é só utilizá-lo para poder fazer. Então, o número que está na sequência é o número 4.784. Ó, eu coloquei ele aqui no quadrinho para vocês. Tá vendo? 4.784. Então, cada uma das casas tem o nome, né? Deixa eu mudar para cá. Então, o número 4 que está aqui no final é a unidade, o número 8 é a dezena, o número 7 está na centena e o número 4, ele está na unidade de milhar. Unidade de milhar, quanto que o número 4 vale? Se ele está na unidade de milhar, ele vai valer 4.000. E aí eu coloco a ordem dele, unidade de milhar. E isso para todos os números, tá? Ficou com dúvida? Pega o quadrinho de ordens e classes, preenche o número aqui e de acordo com o número que tiver circulado ali, vocês vão olhar o nome da ordem, tá? Se não decorou ainda, é só seguir aqui de acordo com o que o quadro de ordens e classes está mostrando, tá? Com o tempo, vocês vão decorar isso aqui e não vai ter mais necessidade de utilizar, mas por enquanto, bateu a dúvida, vem aqui, preenche e vai fazendo, tá? Atividade número 3 é uma atividade sobre classes. Então, como que eu sei quantas classes um número possui? Então, eu preciso sempre lembrar que a cada 3 ordens, a cada 3 números, eu tenho uma classe. Começando sempre da direita para a esquerda, do último número para o começo. Então, eu vou pegar 2 exemplos aqui para fazer junto com vocês e a gente vai contando a cada 3 e vai contando quantas classes tem, tá? Primeiro exemplo aqui é o número 8009. Inclusive, todas as vezes que eu for escrever números a partir das unidades de milhares, né, números a partir dos milhares, eu não tenho sempre que ter o pontinho. Então, lá deu um resultado. Eu tenho que pontuar, né? Eu não posso lá colocar a partir dos milhares o número e nem colocar o pontinho. Eu tenho que colocar para aquele número ficar correto. Então, por exemplo, 8009, eu contaria do último número para o primeiro, né? 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. Sempre tem que ter pontinho nos números, viu?
Então, 8.009. O 9 está na casa das unidades, o 0 na casa das dezenas, o terceiro 0 na casa das centenas. Deu 3 números, eu tenho uma classe. Então, essa aqui, uma classe. A primeira classe, que é a classe das unidades simples. E o número 8 ficou sozinho ali do lado, mas ele também pertence a uma classe. Não precisa necessariamente ter os 3 números para ele ter uma classe, tá? Então, ele pertence à segunda classe, que é a classe dos milhares. Então, o número 8.009, ele tem 2 classes. Na letra B, eu tenho o número 3.284.572. Então, vamos começar lá do último número, né? Que é o número 2, pertence à ordem, né, das unidades, o 7 das dezenas, o 5 das centenas. Tenho 3 números, tenho uma classe. A primeira classe, classe das unidades simples. Depois eu tenho o número 4 na unidade de milhar, o número 8 na dezena de milhar e o número 2 na centena de milhar. Pertencem à segunda classe, classe dos milhares. E aí, por último, eu tenho o número 3, que está na unidade de milhão, pertencendo à terceira classe, que é a classe dos milhões. Então, esse número tem 3 classes. Para facilitar, eu posso preencher no meu quadrinho de ordens e classes. Ó, eu preenchi aqui para vocês verem. Então, ó, eu coloquei o número 8.009 aqui em cima e o número de baixo, 3.284.000 embaixo, tá? Se vocês observarem, todas as classes têm cores diferentes aqui. Então, ó, a cada 3 ordens eu tenho uma classe. Então, aqui. Classe das unidades simples está com a cor azul clara. Classe dos milhares tem a cor verde clara. Classe dos milhões é a cor rosa. E a classe dos bilhões está com a cor azul escura, tá? Então, se eu tiver dificuldade para contar, coloco aqui no meu quadrinho, conto 1, 2, 3, uma classe. 1, 2, 3, duas classes. 1, 2, 3 e assim por diante. Terceira classe, quarta classe. Tá bom? Qualquer dúvida, é só me perguntar, tá bom? Atividade número 4, represente os números abaixo, escrito conforme o exemplo. Então, o exemplo está dizendo o seguinte, 8 centenas e 7 unidades. Que número eu tenho? 807, né? Essa atividade também é importantíssimo que vocês utilizem o quadro de ordens e classes para vocês preencherem, escreverem esse número corretamente, porque vocês vão ver que os números eles não vão estar assim certinho, unidade de milhar, centena, dezena, unidade separadinho. Vai ter lacunas entre esses números, né? Para quem não tem muita facilidade em saber o que fazer com essas lacunas, é bom que preencha utilizando o quadro de ordens e classes, né? Então, a primeira aqui, a letra A, 4 unidades de milhar, 6 centenas e 3 unidades. Então, 4 unidades de milhar são 4.000, 6 centenas são 600 e 3 unidades é 3. Então, eu tenho 4.603, certo? Vou fazer no meu quadrinho de ordens e classes para vocês verem como fica bom também. Então, nesse caso, eu posso começar completando da esquerda para a direita, mas só nesse caso, tá? Então, eu tenho 7 centenas de milhar. Então, eu vou lá na centena, da classe dos milhares, né? Na centena de milhar e preencho 7, que vai dar lá na sexta ordem. 6 dezenas de milhar, preencho 6. 3 unidades de milhar, coloco 3. 4 centenas, 2 dezenas e uma unidade. Que número que eu tenho? Deixa eu mostrar. Peraí. Isso, 763.421. Vou fazer o outro exemplo também. 5 unidades de milhão. Então, eu vou lá na classe do milhão, na unidade. Então, 5 unidades de milhão. 3 dezenas de milhar. Tá vendo que não tem centena? 3 dezenas de milhar. 9 unidades de milhar. E 4 unidades. Ó, calma que eu já vou preencher. Tá vendo que ficou lacunas nos meus números? Tá vendo? Eu coloquei aqui 5 unidades de milhão, 3 dezenas de milhar, 9 unidades de milhar e 4 unidades. E o que eu faço com essas lacunas? Preencho com o número 0, né, gente? Então, eu coloco 0, 0 e 0. Que número que eu vou obter?
5.039.004 unidades, tá? E aí ficou fácil, vocês façam a letra D, tá bom? Atividade número 5 é uma atividade sobre ordem. Nos números abaixo, qual ordem ocupa o número 1? Observe o exemplo. Então, o número do exemplo é o número 19.222. Qual ordem o número 1 ocupa? Ele ocupa a ordem das dezenas de milhar. Esse exercício também é bacana que vocês utilizem o quadro de ordens e classes, que vai facilitar muito para vocês resolverem, tá? Porque lá no quadrinho de ordens e classes já tem o nome de cada uma das ordens. Então, é só preencher o número corretamente, começando do último número para o primeiro, e aí vocês veem aonde está o número 1 e é só ler que ordem que ele ocupa, tá? Então, vou fazer dois exemplos aqui com vocês. Letra A, 128.930. Qual a ordem que o número 1 ocupa? O número 1 ocupa a ordem da centena de milhar. É sempre o número 1, tá? Em todos os exercícios aqui do número 5, é sempre o número 1. Vou fazer mais um exemplo com vocês, da letrinha E. 968.348.135. Aonde que está o número 1? Lá na ordem das unidades simples, 135. Qual é a ordem desse número? É a ordem da centena. Para facilitar, circulem o número 1 em todos os números, que aí fica mais fácil na hora de vocês localizarem, tá? E se vocês utilizarem o quadro de ordens e classes, tira uma foto e manda para mim, tá? Atividade número 6 é escrita por extenso, é escrever como eu leio, né? Escreva como se lê. Então, na letra A, eu tenho o número 342.128, então eu vou escrever como eu li esse número. 342.128, tá bom? Atividade número 7 é uma atividade para completar. Então, vamos observar o número 28.596.473. O número tal ocupa a ordem das unidades. Como que eu vou fazer esse exercício? Vou pegar este número e vou preencher no meu quadro de ordens e classes do jeito que eu fiz aqui. Então, fui lá e preenchi. 28.596.473. A primeira pergunta está dizendo que um determinado número ocupa a ordem das unidades. Então, qual é o número que ocupa a ordem das unidades? Aqui, ó, no cantinho, começando da direita para a esquerda, do último número para o primeiro. Então, o número 3 ocupa a ordem das unidades. Vou preencher. Letra B, o número tal ocupa a ordem das dezenas. Volto lá no meu quadrinho e leio as ordens, né? Então, aqui eu tenho as unidades, aqui do lado eu tenho as dezenas, aqui centenas, unidade de milhar, dezena de milhar e assim por diante. Então, qual dos números que ocupa a dezena? É só ler, gente. Aqui, ó, dezena, segunda ordem, é o número 7. Vou lá e preencho no meu quadrinho. E assim sucessivamente para todos os outros exercícios dessa questão número 7, tá? Sempre utilizando o quadro de ordens e classes para auxiliar vocês. E o exercício número 8 é para escrever os numerais entre 2.199 e 2.300. Não coube na folha, pode fazer no verso da folha, porque essa folhinha vocês não vão colar no caderno, essa vocês vão me devolver, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido bem o conteúdo de hoje, mas se ficou alguma dúvida, vocês já sabem, é só me chamar, tá bom? Por hoje é só, se cuidem, façam registro das atividades, preencham o nome e o número à caneta, tá ok? Até a próxima aula.